A paz do Senhor para todos, né? Estamos aqui mais uma vez, apesar de não ter estado aqui na última aula por ter acontecido um imprevisto, mas graças a Deus que vocês não deixaram de ter a aula, porque o professor Givanildo veio, né, e pôde cumprir a aula. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Vamos ler um texto do versículo 3 até o versículo 6, que diz o seguinte: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos estar orando para que nesse dia o Senhor possa continuar a estar conosco, nos ajudando aqui no estúdio e orientando a cada um de vocês também nos seus polos. Vamos orar. Pai bendito e santo, nós somos gratos por Tu nos teres permitido chegar até aqui, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, sobre essas aulas, a aula de hoje. Pai bendito, contempla cada aluno que se deslocou de sua casa até o seu polo. Pai eterno, estenda as suas mãos sobre suas vidas, guarda os seus familiares, oriente-os em tudo, Senhor. E que Tu possa continuar, como diz o texto, aperfeiçoando a Tua obra na vida de cada um deles, Senhor. Pai bendito, nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, estaremos passando para a Luciana, para que ela possa se apresentar. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, a mais um sábado de aula. Eu estou aqui para receber as dúvidas de vocês e enviar para a professora. Tenham todos uma boa aula. Bom, gente, na aula passada vocês tiveram aula com o professor Givanildo, mas estava marcado no horário de vocês a aula de exegese do Novo Testamento, certo? É uma continuação do pouquinho que vocês viram do grego, certo? Então, na nossa aula de hoje, eu comecei o slide de uma forma um pouco diferente. Eu coloquei aqui, certo? Os livros textos que nós vamos estar usando. Vou colocar o nome de cada um, de cada livro, onde vocês podem encontrá-lo, no caso, a livraria. Então, um dos nossos livros textos, como está aqui no slide, é Crítica Textual do Novo Testamento, de Wilson Paroche, é da Vida Nova. Esse livro vende na qualquer livraria evangélica, porém, se você comprar ele na Sociedade Bíblica do Brasil, não sei se os irmãos sabem aonde fica, eu não estou fazendo propaganda da livraria, estou dando uma dica aos irmãos para que possam adquirir com um preço de custo menor, porque ele sai com 30% de desconto para o seminarista, certo? E como comprovar que você é seminarista? Acredito que vocês têm um boleto, um formulário de inscrição da STEADEB, uma documentação de que você é aluno. Então você apresenta lá e com certeza você vai ter um desconto bom nesse livro, Crítica Textual do Novo Testamento. O nome do autor é Wilson Paroche. Também como livro texto nós vamos utilizar esse livro aqui, A Bíblia e Seus Intérpretes, de Augusto Nicodemos. É da editora Cristã. Esse você não encontra na Sociedade Bíblica, não. Você tem que comprar nas livrarias, nas demais livrarias, evangélicas, claro. Que deve ter na sua cidade. Se não tiver, quando você vier ao centro do Recife, você pode adquirir. O outro livro é esse aqui, Exegese do Novo Testamento. É Manual de Metodologia, de Wynne Werner. É da editora Sinodal. Também se encontra nas livrarias, menos na Sociedade Bíblica.
Essa bibliografia, esses livros, vão estar nesse slide. Quando vocês pegarem para vocês, vai estar lá o nome de tudinho, certo? Não precisa estar querendo anotar agora. Eu não peguei o nome, por favor, repita. Não precisa, vai estar lá. Esse já está na telazinha, já está salvo, junto com os demais slides, certo? Então, na nossa aula de hoje, que muita gente fala de exegese, o que é exegese, e até alguns de vocês, eu acredito que até já fazem a exegese, certo? Deixa eu só botar aqui. A exegese, porém, de forma talvez não acadêmica, de forma, deixa eu ver, uma forma empírica. Muitas pessoas fazem essa exegese de uma forma empírica. E nós vamos estar estudando aqui, vendo as formas de como se faz, né, do que é a exegese, quais são os benefícios e os prejuízos que ela traz. Aí você diz prejuízo, eu digo sim. Por quê? Existem muitas interpretações bíblicas, todas usando o mesmo livro, porém cada uma seguindo um caminho de interpretação diferente, certo? E com a ajuda do Espírito Santo, só com a ajuda dele é que nós podemos conseguir, né, fazer. Então, voltando só aqui, o nome dos livros. Então, uma definição, certo? Alguns dicionários definem exegese como comentário ou dissertação para esclarecimento ou minuciosa interpretação de um texto ou de uma palavra. Essa situação, o que acontece nessa situação, muitas vezes, é que as pessoas, por exemplo, quando vão fazer essa análise, quando diz aqui comentário ou dissertação para esclarecimento e interpretação de um texto ou de uma palavra, é quando você busca de várias formas o verdadeiro sentido ou significado daquela passagem, daquela palavra. Tipo, se for a palavra, tipo a etimologia da palavra, o que é que está por trás daquilo, o que é que aquilo significa. E a palavra exegese deriva-se do texto grego, né, como eu disse a vocês, como está aqui na tela, exegesis, certo? Que pode significar apresentação, descrição ou narração, narração com o sentido de explicação, de interpretação, certo? Os advogados, eles fazem também, quando estão fazendo, se tiver algum me ouvindo, me ajuda aí no seu polo, não sei se tem. Eles fazem isso aí quando estão para defender uma causa. Eles vão buscar, né, de forma minuciosa vários argumentos para defender a sua ideia, certo? E ao fazer isso, meus irmãos, me desculpem por eu repetir tanto certo. Eu vou tentar evitar essa forma de repetição de tanto certo. Desculpem pela repetição. Vou me policiar. Então, eles fazem essa busca quando estão defendendo alguém em um julgamento, a causa de alguém. Então, eles vão buscar detalhes que até o próprio réu, ou mesmo aquele no qual ele está defendendo, fica abismado. De onde é que foi buscar isso? Mas devido à sua busca, que segundo a exegese é como se fosse um trabalho de escavação de um terreno. Aqui no slide diz assim: portanto, ela é o trabalho de explicação e de interpretação bíblica de mais de um texto. Aí você diz, então parece com a hermenêutica, eu não sei se vocês tiveram já a hermenêutica. É pouco parecido, porque a hermenêutica vai se pegar muito mais às figuras de linguagem, ao tipo da interpretação no sentido gramatical, certo? A hermenêutica e a exegese têm que andar juntas, não podem andar separadas. Não são duas formas independentes de interpretar a Bíblia. São duas formas que se unem. Uma eu vou buscar a parte técnica e a outra eu vou buscar a parte metodológica no sentido
de quais são os tipos de textos que foram usados. Se foi usado, se ali há uma prosa, se ali há uma poesia, o que tem ali naquele texto? Se é uma narrativa, que tipo de narrativa? Certo? Desculpem mais uma vez pelo certo. A exegese assume algumas tarefas no estudo do seu texto. Aí, dentro dessas tarefas que ela assume, é aclarar as situações descritas no texto, redescobrindo o passado. Imagina alguém ler um texto para você, explicar aquele texto e fazer você voltar ao passado daquela situação, certo? Para poder entender o que estava por trás de todo aquele texto. Então, uma das tarefas da exegese é isso, é deixar o texto bem claro para nós. Eu não sei se eu estou sendo rápida na minha fala, certo? Se eu estou sendo rápida na minha fala e se eu estou me fazendo compreender pelos irmãos, né? Porém, se caso tiver alguma coisa para voltar, vocês podem falar que eu voltarei, ok? Continuando. Então, a exegese tem essa tarefa de aclarar, trazer o texto. Na Bíblia nós temos um exemplo disso, de volta ao passado, quando Esdras foi ler o texto, o livro da lei, que diz a Bíblia que as pessoas ficaram mais de 3 horas em pé em uma praça pública, e ele lendo, e as pessoas lá presas naquele texto, né? Sendo assim levadas às suas reflexões, levadas a pensar naquilo que eles estavam fazendo, nas suas práticas. Então a exegese, ela tenta buscar o passado bíblico, certo? Aí para quê? Para permitir que as pessoas ouçam hoje, na atualidade, qual foi a intenção do autor, né? Ao deixar aquela palavra daquela forma. Por quê? Deixa eu pegar um texto bíblico. Se você ler o texto de João, livro de João, Evangelho de João, né? Se você pegar no capítulo 3, ele começa assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Qual seria essa intenção dele começar um texto desta forma? Porque quando a gente lê, a gente pensa que são informações superficiais, é porque ele queria destacar quem era a pessoa. Mas não é só isso. Se você começar a ler o texto de forma minuciosa e ler também os versículos anteriores, que é muito importante, você vai ver o porquê de falar de Nicodemos. Será que nesse momento que falaram de Nicodemos, ou esse texto foi escrito no momento que estava acontecendo a situação? Em que momento esse texto foi escrito? Ou qual o sentido, qual a intenção do autor começar essa escrita dizendo assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos? Qual seria essa intenção dele? Então, a exegese vai tentar fazer com que a gente busque isso aí, ok? Terceiro, verificar em que sentido opções éticas, doutrinais, de cunho confessional podem ser relativizadas. Essa questão aí é um pouco séria, porque quando a gente estuda a exegese, a gente tem que tentar ver a Bíblia como um texto soberano, certo? Tentar ver a Bíblia como texto soberano, certo? Soberano às minhas vontades, soberano aos meus eus. Eu não devo interpretar a Bíblia segundo a minha visão de vida. Eu devo interpretar a Bíblia segundo o que Deus quer dizer, o que Deus falou para o seu povo na época e o que Ele espera de mim e das pessoas de hoje. Então, se você pegar alguns textos bíblicos, você vai ver que ele tinha uma ideia para
resolver uma situação imediata naquela época. E para hoje não serve mais? Serve sim. Serve muito. Mas o que é que vai... Porque lá está dizendo como Deus agiu diante daquela situação, quando as pessoas permaneceram nos seus erros e quando as pessoas acertaram, voltaram atrás. Então, quando a gente vê os exemplos das pessoas, a gente toma para nós e diz, nessa não é a vontade de Deus. Então, eu tenho que voltar, eu tenho que rever, eu tenho que ter a Bíblia como sendo um espelho para mim. Certo? Ok? Tenho que ver a Bíblia como sendo aquele livro no qual fala da criação da humanidade, fala da formação do povo de Israel, fala da formação, da criação da igreja e do propósito de Deus para a humanidade, que Ele mais quer de cada um de nós. Então, olhando diante disso tudo, eu vejo ela como um texto soberano às minhas vontades. Eu quando dou aula na sala, né, às vezes eu digo às irmãs da classe lá, que a Bíblia é como porque mulher é mais vaidosa. Eu vou fazer uma comparação assim um pouco não tão acadêmica. As mulheres são mais vaidosas. Então eu digo que a Bíblia é como se fosse um manequim de número 38, que a sociedade diz que é o padrão, e toda mulher quer vestir. Então, para isso, ela tem que fazer de tudo para caber naquele manequim. Não é o manequim caber nela, é ela caber no manequim. Do mesmo jeito é a Bíblia. Eu não tenho que fazer com que ela caiba dentro da minha visão, mas eu tenho que caber dentro da visão da Bíblia. Eu tenho que fazer de tudo, correr para fazer isso. E a exegese vai me ajudar nisso. Aí você vai dizer assim, e os irmãos que não estudaram? E os irmãos que não conhecem ou que não fizeram? Será que não dá? Eles não conseguem fazer? Conseguem sim. Porque no início eu falei que quem nos ajuda a entender, primeiramente, é o Espírito Santo de Deus. E ele está na vida de cada crente, na vida de cada um que confessa o seu nome, que o tem como Salvador. Então, ele nos ajuda a isso, ok? E aí, se eu tenho isso, o Espírito Santo de Deus, e tenho o próprio texto como auxílio, como ferramentas, como outros materiais para ajudar, imagina quantas vidas eu não vou poder resgatar ainda mais. Para contribuir, o texto que eu li no início diz assim, que aquele que começou a obra, ele aperfeiçoará. Então, se aperfeiçoará, é um trabalho contínuo. E o trabalho que vocês estão fazendo em ir para os polos, estudar, passar uma tarde ouvindo um professor falar, fazendo algumas perguntas e voltando. Isso é o aperfeiçoamento de Deus na vida de vocês, para que vocês possam produzir frutos e mais frutos e resgatar mais vidas para o seu reino, certo? Antes de vocês decidirem fazer um curso de teologia, Deus já acreditava em vocês. Podem ter certeza disso. Aí, continuando aqui o nosso slide, sobre a definição, a tarefa da exegese, né, como em si, ela tem todas essas questões. Porém, existe algo que ajuda ou prejudica na interpretação da Bíblia. Todo mundo acha que a Bíblia é um livro fácil ou difícil de entender. Ou é fácil demais ou é difícil demais. É dois caminhos que as pessoas dizem. O texto está claro. E o texto está claro e a gente começa a colocar a nossa visão, porque é assim, tem que ser assim. Porém, existe algo que ajuda, como eu falei no início. Por exemplo, há uma diferença entre exegese e a leitura popular da Bíblia. Quando eu falo isso, não é desmerecendo a leitura popular. O que é a leitura popular? É aquela leitura da comunidade cristã, a leitura da escola dominical, nossa leitura devocional. Isso aí ajuda muito no trabalho da exegese. Porém, certo? Se eu não fizer de forma disciplinada, eu posso trazer sérios problemas até para a minha vida, certo? Então, como diz assim, aqui no slide, a leitura popular da Bíblia,
uma coisa que muita gente se apega que pode prejudicar é a prisão da letra. O que é a prisão da letra? É não tentar entender o que está nas entrelinhas. O que é que vem depois? O que é que está dizendo antes? Será que a Bíblia, nós temos uma tendência de acreditar de que a Bíblia foi escrita para mim naquele momento? Não, ela foi escrita com um objetivo, com um propósito primário. Daquele propósito primário serve para minhas lições do dia a dia, serve para as minhas lições de hoje, serve para a minha caminhada, para o meu fortalecimento na fé, para a minha busca, certo? Para a minha busca na minha vida, principalmente acadêmica, na minha vida de comunidade evangélica, porque no mundo, é cada dia é feito armadilhas para a vida do cristão. E se ele não tiver essa leitura popular, que é a leitura da comunidade, que é a sua leitura devocional, por que popular? Porque é uma leitura sem compromisso de busca minuciosa. Assim, por exemplo, a sua leitura devocional não é a sua leitura que você vai fazer numa mensagem. Você vai ler a sua leitura devocional e vai estudar para fazer uma mensagem, para trazer uma pregação, para trazer uma doutrina, né, no culto de doutrina, fazer uma doutrinação. Então você tem que ter o cuidado com relação à prisão da letra, certo? A prisão da letra. O que é essa prisão da letra? É justamente você achar que está escrito assim, então não tem. Foi aquele versículo isolado. Não tem aquelas pessoas que pegam aqueles versículos isolados. Teve um amigo meu que contou uma história de que ele pregou sobre o segundo de Deus, certo? Então, ele contou uma situação. E quando a pessoa for olhar depois o que era esse segundo de Deus, e o segundo de Deus, era justamente aquele texto no qual Deus está dizendo à mulher samaritana, olha, tu tivesse vários maridos, né? Não, aquela passagem na qual diz assim, Senhor, se essa mulher que teve 2 maridos, com quem ela vai ficar? Com o primeiro ou com o segundo? Veja, ele foi pregar o segundo de Deus. Não era o segundo, ele pregou no segundo de minutos, de horas. Mas o texto lá estava falando de pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado quando for fazer a exegese. A outra coisa é justamente a dependência do saber alheio. E isso às vezes prejudica na nossa exegese. Porque tem pessoas que dizem assim, não, mas é porque está assim. Mas você já parou para ler? Parou para ler? Parou para se importar direitinho com o texto? O que é que o texto está querendo dizer? Eu gosto de me pegar, para dar esse exemplo, dessa dependência do saber alheio, que nós temos essa prática no Salmo 23. Salmo 23 diz o seguinte, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É comum a gente ouvir várias pessoas dizerem assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já há um erro. Outro erro mais comum que nós vemos muito é as pessoas dizerem assim, o Senhor é meu pastor, aí não vai faltar doença, não vai faltar isso. Mas o texto não está se preocupando com isso, não. O texto está focando, se você ler o versículo 4 desse mesmo capítulo, desse livro de Salmos, você vai ver que ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ou seja, ele está preocupado com as solicitudes da vida, com o que está de ruim? Não. Ele está dizendo que não temeria mal algum. Aí tem a resposta, porque tu estás comigo. Então, independente da situação que eu esteja vivendo, não estou preocupando. O foco ali naquele texto é a presença de Deus e não a solicitude da vida. Mas porque nós vimos alguém pregar dessa forma e achamos muito bonito e vamos continuar passando, é bom a gente parar um pouquinho. Quando estiver no culto de doutrina, não estou dizendo que os irmãos estão pregando errado não, viu? Me desculpe, me entendam.
Me entendam, por favor. Eu não estou dizendo que ninguém está pregando errado, que ninguém pregou errado. Eu estou dizendo que nós estamos aqui, vocês aí estão dentro de 4 paredes. O que estamos aprendendo é para o nosso crescimento, não é para a nossa vaidade humana, é para o nosso crescimento espiritual, para florescer aonde estamos plantados. Não é para depois amanhã o irmão chegar na igreja e dizer, não, eu já sei, não sei o quê, e o irmão não sabe mais nada. Peraí, calma, certo? Quando estamos na igreja, temos que estar sentados, aprendendo e nos alimentando. Não estamos indo na sala de aula. Se o irmão está pregando, eu estou aqui orando, intercedendo para que Deus possa tocar nas vidas e no meu coração também. Estudar no seminário, estudar exegese, certo? É estudar com temor e tremor, para que você não venha nascer no seu coração e no meu o sentimento de vaidade, ok? Então, porque é comum, o sentimento de vaidade bate todo dia na porta do coração do homem. E muitas vezes, quando ele está estudando e está perto de alguém que não sabe, ele tem essa tendência de se envaidecer. E não é isso. Porque o que nós aprendemos é para repartir com outros, para fortalecer outras vidas. E não para se mostrar, achar que já sabe que é seu. Não. Certo? Se essa situação, eu não sei por que eu estou falando isso, me desculpe alguns, mas se por acaso paira no coração, espero que não, mas se paira no coração de alguns de vocês, ou de alguém, não sei, esse sentimento de vaidade, que seja repreendido no nome do Senhor, ok? Porque a palavra de Deus não é sua, não é minha, ela é de Deus. Nosso compromisso é com Ele, a nossa responsabilidade é com Ele. Então o que nós sabemos, tudo devemos a Ele. Se temos a oportunidade de estudar um pouquinho mais, é para nosso fortalecimento e fortalecimento de vidas. Não é para matar ninguém. Não é para fazer disputa. Porque era assim, era assado, era desse jeito, não é assim. Eu agora não sei mais nada, agora você não sabe, eu sei. Não é isso, não. Eu estou dizendo isso aqui porque existem algumas aulas que nós, professores, temos que ter cuidado com o que falamos. Porque nós não sabemos quem está nos ouvindo. Quem está nos ouvindo não é porque eu não estou vendo, mas no sentido de pessoa, de coração. Deus conhece o coração de cada um. Eu não conheço. E de vez em quando eu me pego, às vezes, Deus me tocando para dizer isso. Que devemos ter cuidado. Estamos estudando para florescer onde estamos plantados. Florescer onde está plantado é fazer crescer a obra que Deus nos confiou. Se eu não tenho nenhuma para fazer, mas eu estou ali para contribuir. Temos que ter na nossa mente e na nossa vida de comunidade cristã aquela ideia que Paulo fala do corpo, dos membros de um corpo, onde cada um tem uma função diferente, mas que todos são importantes e que todos contribuem para o mesmo objetivo, que é o crescimento do corpo. Se você levar uma topada, como diz no Nordeste mesmo, uma pancada no seu dedo midinho, a sua mente, o seu cérebro, certo? A sua espinha vai mandar, seu sistema vai mandar uma informação para a sua mente, para o seu cérebro, dizendo, olha, tem alguma coisa errada com o dedo midinho lá no pé. E automaticamente, em frações de segundos, não dá nem para você pensar, seus olhos vão voltar logo em direção do dedo midinho, a mão vai logo... Você vai fazer de tudo, vai parar, porque o dedo mindinho do pé foi afetado. Então é esse sentimento que temos que ter como corpo de Cristo, como membros um dos outros, que estamos aqui para crescimento, certo? Da obra do Senhor. Então vamos voltar à nossa aula. Eu não sei se eu estou me fazendo entender com os irmãos, para os irmãos. Se qualquer coisa pode falar aqui. Nossa amiga Luciana, ela passa para mim, ela me dá um toque, faz alguma coisa,
Porque, afinal de contas, eu estou falando, e até agora não sei como é que está acontecendo aí. Ok? Vamos voltar. Então, a dependência do saber alheio. Paulo traz um exemplo, quando ele estava pregando, como os irmãos mesmos sabem, os cristãos lá de Beré estavam conferindo a palavra. A própria Bíblia diz que nós temos que provar e ver se todo o Espírito é de Deus. Temos que provar, como diz a Escritura. A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras. Né? Então, é um exercício que eu tenho que fazer constante. Eu tenho que parar. Eu não tenho que esperar que alguém venha me dar um versículo. Senhor, irmão, me diga alguma coisa da parte de Deus. Vai orar, pega a palavra, vai ler, vai tentar entender. A tarefa, o trabalho de comunidade, de aprender juntos, estar na igreja, na escola dominical, no culto de doutrina, muitas vezes nas conversas de corredores, onde há cristãos trabalhando, cristãos verdadeiros trabalhando, quando para e começa a falar de Jesus. Há essa aprendizagem, certo? E há essa passagem de conhecimento. Mas conferir também o que a Bíblia está querendo dizer, para que eu não possa estar falando alguma coisa que não está dizendo no texto. Mas eu ouvi alguém dizer que era, calma, se alguém ensinou de forma diferente, vamos orar para que Deus o ajude a entender e pregar de forma diferente. Mas amanhã eu vou lá no púlpito e vou desfazer o que ele disse. Não, tem que desfazer nada. Quando você for pregar, é você que está com a responsabilidade de falar a verdade. Não é que os irmãos não tenham falado, mas de falar com coerência, falar com dedicação, parar para estudar, para poder ensinar. Texto de Provérbios tem um versículo que diz assim: sem lenha o fogo se apaga. Quantos de nós, né? Até eu já pregamos e já dizemos isso muitas vezes. Sem lenha o fogo se apaga. Mas vimos o contexto que diz assim: não havendo maldizente, cessará a contenda. É porque nós pegamos muitas vezes a palavra lenha e fogo e acreditamos que é do Espírito Santo. Ali está falando do Espírito Santo. Não, está falando de que quando eu vejo duas pessoas em contenda e sei da situação, se eu não incentivar mais aquela intriga, então aquela intriga vai acalmar, vai passar, né? Porque diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessará a contenda. E esse maldizente acontece quando nós incentivamos, sabemos alguma coisa, irmão, vamos lá, vamos passar para fulano, então temos que ter cuidado. Né? Mas muitas vezes a gente escuta isso porque a Bíblia diz: sem lenha o fogo se apaga. Sim, ela diz, mas viu em que situação? Qual é a situação que ali está falando? Então a leitura popular da Bíblia, ela ajuda o exegeta, mas também ela segura ele um pouquinho. Se ele não souber, segura ele no sentido dele não se envaidecer, certo? E se ele não acreditar que não, porque falou, eu não vou buscar o sentido, eu tenho que buscar, eu tenho que estar entendendo, eu tenho que estar lendo, eu vou buscar o que está querendo dizer, o texto está querendo dizer. Aqui tem outro ponto que é a dependência da ideologia dominante, né? Nós temos um exemplo quando Martinho Lutero fez a reforma, onde ele muitas vezes teve que ler, ao ler o texto bíblico e que ele entendeu que a salvação é pela graça, então ele saiu daquela dependência, daquela ideologia, no sentido aqui do texto. Então a leitura popular da Bíblia ela vai me ajudar a entender todos os textos, porém vai contribuir com a exegese, e a exegese vai me ajudar a buscar com mais cuidado o que está querendo dizer aquele texto, certo? Tem alguma pergunta? Não, no momento não. No momento não. Os irmãos estão calados, ou estão com sono, ou não estão entendendo nada.
Desculpe eu dizer isso, não estou entendendo. Eu não estou me fazendo entender para vocês. Certo? Mas vamos lá. Então, para se fazer uma exegese, eu tenho alguns referenciais metodológicos. Ok? Esses referenciais metodológicos, o que são? São ferramentas que são utilizadas desde o início da história, né, da história bíblica, podemos dizer, mas escrita a partir de uma certa época, para que se possa entender textos bíblicos. E todas essas ferramentas, ou esses referenciais metodológicos, ele tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E nesses pontos nós vamos apontar aqui o que são esses métodos, quem são, e quais são os pontos negativos e seus pontos positivos. Tem uma pergunta? Temos sim. Temos uma pergunta do Polo Petrolina, do aluno natalício. Eu posso associar a exegese à homilética? Sim e não. Tem que andar juntas as duas. Elas não são feitas para andar separada. Porém, irmão natalício, a exegese é a forma onde eu vou buscar as provas daquilo. E a homilética, porque eu tenho homilética, exegese e hermenêutica, certo? Então, a exegese é justamente a busca. O que é que eu vou fazer? É que o texto que eu estou estudando, o capítulos, por quê? Porque a hermenêutica é como é que é aquela interpretação, se é de forma alegórica, se é de forma literal, se é de forma... Quais são o tipo de literatura que está sendo utilizado? Se é uma poesia, uma prosa. E a homilética é a prática, depois de tudo. É a exposição de todo o meu trabalho. A homilética é como eu estou apresentando o meu trabalho. É o que eu vou apresentar. É eu colocar em prática os meus argumentos que eu estudei. Isso é a homilética. A homilética vem de homilia. E o que é homilia? Homilia é conversação. É você conversar e convencer alguém daquilo que você estudou e comprovou como verdadeiro. Então deve andar junto, não pode andar dissociada, nenhuma das três, ok? Espero ter respondido ao irmão natalício. Obrigada pela pergunta, irmão natalício. Certo? Aí, dentro dos referenciais metodológicos, eu gostaria que esse slide ficasse um pouquinho mais na tela. Diz assim, que os métodos de leitura da Bíblia mais conhecidos são o histórico crítico, o fundamentalista e o estruturalista. Na nossa explicação, vamos explicar de forma inversa. Primeiro vamos explicar o método fundamentalista, certo? Como eu já falei antes, cada um deles tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, ou que o autor coloca como deficiências. O método fundamentalista, ele teve um propósito, ele teve um porquê de existir. Como já diz a própria palavra, fundamentalista é aquele que está lá fundamentado naquilo e não vê outra visão a não ser aquela. Aí diz assim, diz que o método fundamentalista originou-se de um movimento desencadeado nos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Com qual objetivo? De salvaguardar a herança protestante ortodoxa, desculpe pelo nome ortodoxa que está errado aqui, contra a crítica e cética teologia liberal da época. Era do seu interesse, do método fundamentalista, reafirmar com renovada convicção doutrinas que consideravam essenciais para o cristianismo. Essas doutrinas, então o fundamentalismo veio para segurar as rédeas da igreja, como podemos dizer. Primeiro, a inerrância das escrituras.
Segundo, o nascimento virginal de Jesus, sua ressurreição corpórea, sua expiação vicária e a historicidade dos seus milagres. Então, o método fundamentalista veio para reafirmar isso aí que na época, depois da Primeira Guerra Mundial, estava se perdendo. Por quê? Porque já existiam outras formas de interpretação, de entender o texto, de achar que aquilo dali era simplesmente algo que não era algo literal, que aquilo dali não aconteceu. Então, o método fundamentalista veio para combater. Aí diz assim, que seu aspecto positivo, ele é bom, como diz aqui o slide, pois mostra a dependência no Espírito Santo para interpretar o texto. Nessa interpretação do método fundamentalista, eu dependo do Espírito Santo para interpretar a Bíblia. Porém, eu não devo me deter a outros conhecimentos. Aí a Bíblia, o próprio texto de Paulo aos Coríntios, no segunda carta dele, sua segunda carta aos Coríntios, certo? No capítulo de número 4, deixa eu ver aqui. Primeira carta, segunda, capítulo de número 4, no versículo de número 6, diz assim o texto: porque Deus, que disse que das trevas, 2 Coríntios 4 e 6, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Certo? Então, há essa dependência do texto no Espírito Santo para interpretar. Então, através do Espírito Santo de Deus é que eu consigo interpretar o texto bíblico. Só através dele. Eu não preciso de outras ferramentas. É o que o método fundamentalista também reafirma. É a ideia de que a Bíblia vai interpretar a própria Bíblia. Certo? Aí diz assim, o método corre o perigo, aí está o ponto negativo, da bibliolatria, desculpe o erro. Ou seja, de uma idolatria à letra dos textos. Como eu já falei, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Claro, nós sabemos que para entender o Novo Testamento eu tenho que saber o Antigo. Tenho que estar fundamentado no Antigo. Diz assim que, no entanto, como nos adverte o apóstolo Paulo, o texto não pode virar um fetiche, como está escrito em Romanos 7 e 6. O que é um fetiche? É aquele amuleto que vai me guardar, como muitas pessoas têm. Por exemplo, Salmo 91, né? Era comum muitas pessoas terem o Salmo 91 aberto, porque com a Bíblia com o Salmo 91 aberto, a casa estava toda protegida, né? Então elas fazem do texto um tipo de fetiche. Aí diz aqui Romanos 7 e 6. Diz o seguinte: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Segundo os Coríntios 3 e 6, acho que é por isso que eu estava naquela hora quando li, eu fiquei. Diz o seguinte: o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Certo? Então, assim, a Bíblia, para entender a Bíblia, eu tenho que ter um equilíbrio. Eu não devo só seguir, acreditar, é claro, eu não devo só seguir
a Bíblia interpreta a própria Bíblia e acabou, só o Espírito Santo me dá a interpretação, e às vezes ouvir a minha própria voz e dizer que o Espírito Santo foi quem mandou. Ok? E também não ficar me ensoberbecer na ideia, porque eu sou acadêmico, eu já sei interpretar toda a Bíblia. Calma. Interpretar você pode até fazer, porque a gente sabe que existem pessoas que são céticas, que elas pegam um texto bíblico e começam a fazer sua interpretação. Mas será que está no sentido, está naquele gostinho do sabor do Espírito Santo? Será? Então, tem que ter o equilíbrio. Eu tenho que fazer exegese, mas eu também não posso esquecer os meus joelhos. Quando estou fazendo exegese, eu estou olhando o texto. A Bíblia está ali, então ela está falando de forma soberana para mim. Ela está falando primeiro para que eu possa me alimentar e depois repassar. Não fazer primeiro eu vou ler porque está ali escrito, está querendo dizer isso, não, diz assim. Mas depois eu vou entender, não. Primeiro eu tenho que saber que é o texto que está dizendo. O texto é quem está falando para uma pessoa da época, para um grupo de pessoas da época. Dali eu tiro o meu ensinamento para hoje. Por isso que muitas vezes é comum a gente ouvir dizer que para fazer uma exegese, tem pessoas que dizem assim, os exegetas são pessoas descrentes. Não. Eu conheço muitos exegetas que são crentes, okay? Que são pessoas de fé. São pessoas que comungam com Cristo, com o Espírito Santo. E estão lá estudando e entendendo melhor, assim, de forma para ele e para os outros, para poder ajudar. E aquele irmãozinho que não faz isso, ele também, Deus está fazendo com ele o possível dentro das suas limitações. Agora, eu que estou estudando, não posso tentar dizer se Deus fez, se ele não se prepara, ou se ele não busca de forma acadêmica que Deus dá, eu vou relegar. Não posso fazer isso não, porque Deus não vai cobrar dele, não, vai cobrar de mim. Porque eu estou tendo a oportunidade de estudar. É como se fosse as pessoas que cantam em corais. Tem pessoas que cantam, tipo eu, por exemplo, começa num ritmo e vai terminando no outro. Começa numa voz e termina em outra. Mas tem pessoas que estudam, que vai e canta muito bem, né, que se dedica ao cântico. Aí eu estou cantando na minha forma simples, meio atravessada, Deus recebe. Aí tem uma pessoa que também canta muito bem, que Deus recebe. Aí olha assim e diz assim, oxe, por que eu vou me preparar tanto se Deus recebe também o Diana todo errado? Todo o meu troncho, que é dentro das limitações dela. Calma aí. Deus não vai cobrar de mim se eu não estou estudando aquilo, mas de você que está estudando, vai. Pode ter certeza. Por isso que eu digo, quando Deus investe na gente é porque Ele está vendo o amanhã e Ele quer cobrar. E Ele vai cobrar, viu? Tem alguma pergunta? Não. O outro método que nós temos é o método estruturalista, certo? O que é esse método? Esse método vai se importar com a estrutura do texto pelo texto, certo? Como o texto está formado, ok? Aí diz assim, ele é entendido de modo parcialmente diferente por várias pessoas de seus adeptos, que são adeptos desse método. Sendo empregado como um método de análise da sincronia da Bíblia, ou sincrônica da Bíblia. Esse método estruturalista, ele além de fazer isso, ele procura fazer algumas perguntas do texto para o próprio texto. Deixa eu fazer só uma pausa. Existe alguma pergunta sobre o método anterior, o método fundamentalista, que os irmãos gostariam de fazer? Há alguma pergunta, Luciana? Não, no momento não. Então eu vou seguir adiante. Eu tenho essa tendência de parar a aula para perguntar se tem pergunta, né?
Porque às vezes eu falo, depois eu fico perguntando, será que eu me fiz entender? Eu só falei e não ficou nada. É uma preocupação, porque quando nós estamos em sala de aula, a gente consegue perceber e há aquela interação maior. E aqui a gente fica sem saber como é que está saindo a minha fala aí, como se está entendendo. Então é bom que os irmãos participem, certo? Agora, participe dentro do contexto que nós estamos vendo, porque também acontece em sala de aula que nós estamos vendo um contexto e os irmãos puxam para outro que está mais à frente ou mais adiante, e aí não é muito bom não. Então é dentro do que nós estamos vendo. É diferente, o irmão Natalício, por exemplo, ele fez uma pergunta dentro do contexto, viu, irmão Natalício? Obrigada pela sua participação, mais uma vez. Então, o método estruturalista, ele é entendido, como diz, por vários seus adeptos, por ser empregado de forma sincrônica da Bíblia. Mesmo que haja vários métodos de análise estrutural, todos têm em comum o mesmo ponto de partida. Qual é esse ponto de partida? Que veem o texto como uma estrutura e organização que produz sentido para além da intenção do seu autor. Prestem atenção, diz que ele vê o texto, todos os métodos estruturalistas, eles percebem o texto, é a forma como eles fazem. Dentro desses métodos que eu estou apontando, eu não estou dizendo que esse é certo, esse é errado, tem que ser assim. Eu não estou dizendo que existem várias formas de interpretação da Bíblia. Existem pessoas que interpretam só de forma fundamentalista, grupos acadêmicos que interpretam de forma estruturalista e grupos que interpretam de forma histórico-crítico ou crítica. E esses daqui, dos estruturalistas, desculpem a palavra, eles veem um texto simplesmente como uma estrutura, ou seja, o autor falou, escreveu dessa forma, mas o que está por trás? Então é além do que ele está dizendo. Se eu vou além do que está ali no texto, muitas vezes eu coloco coisas que o texto não quer dizer. Deixa eu tentar lembrar de uma situação. Eu agora não me recordo. Como, por exemplo, o exemplo do irmão que eu falei, que pregou sobre o segundo de Deus, dentro de um texto onde se falava de segunda pessoa e não segundo de hora. Então, é tentar ver algo que o texto não está querendo dizer. Além do texto, qual é o foco principal do texto? Um exemplo disso, deixa eu pegar aqui o versículo, me lembrei agora. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu ver. Um exemplo, por exemplo, voltando ao texto de Nicodemos, né? Nicodemos, quando ele está falando no seu texto, ele começa a dizer, apesar de que na nossa Bíblia diz assim, que ele perguntava por que não entendia, mas se o próprio texto diz assim, que Nicodemos era um mestre dentro dos judeus. Então, se ele era mestre dentro dos judeus, príncipe dos fariseus, então Nicodemos, podemos entender que era uma pessoa acadêmica. É uma pessoa que ensinava. E o que é que Nicodemos ensinava? Nicodemos ensinava a lei, certo? Nicodemos ensinava a lei. Aí ele chega para Jesus e diz assim, na verdade, né? Não, ele diz assim, desculpa, essa é a resposta de Jesus. Diz que ele foi ter com Jesus de noite. E ele diz assim, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus diz para ele, concorda, na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí, versículo 9. Estou só correndo aqui para poder adiantar. Diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus responde: tu és mestre em Israel e não sabe disto? Aí você diz assim, aí muitas pessoas dizem assim: não, pai, porque Nicodemos, coitado, não sabia de nada. Sabia sim. O próprio Jesus diz para ele: tu és mestre em Israel e não sabe disto? Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: tu ensinas isso. Porque no início do texto começa a dizer: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então Nicodemos não era uma pessoa que não sabia de nada, um coitadinho, não. O texto não diz isso, não. Diz que Jesus estava falando com alguém que entendia da lei e que sabia que essas situações que ele aponta aqui, acerca do novo nascimento, Nicodemos pregava porque havia entre os judeus o hábito de que, se alguma pessoa que fosse gentia ou gentil quisesse seguir os judeus, eles teriam que fazer, havia aquele ato como nós chamamos de proselitismo, eles teriam que recomeçar tudo de novo. E esse recomeço implicava, no sentido judaico, como um novo nascimento. Um exemplo de Ruth, né? De Ruth quando vai para Belém, quando volta para Belém, né? Com a sua sogra Noemi. Ela deixa toda a sua cultura e passa a seguir a cultura de Noemi. Então isso é chamado de um novo nascimento, um novo recomeço. Nicodemos pregava essas situações. Aí Jesus pergunta: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Então o método fundamentalista, muitas vezes, ele vai fazer com que eu veja coisas que aqui o texto não está querendo dizer. Quer que eu veja Nicodemos como sendo um coitadinho, quer que eu veja Nicodemos de repente como aquele que estava desinteressado. Na verdade, Nicodemos, pensa numa pessoa de alta posição, de repente reconhecer que está errado diante dos seus das pessoas que estão abaixo dele. Um comandante, de repente ele reconhecer que deu uma ordem errada. É tão fácil? Do mesmo jeito era para Nicodemos, ok? Então o método estruturalista vai fazer algumas perguntas também ao texto, porque ele dedica-se ao texto em si, levando em conta o fato de que todo texto tem uma identidade e uma autonomia, apesar de sua história. Aí o método estruturalista não preside necessariamente dos resultados da análise histórico-crítica, ou seja, ela não precisa, certo? Ela dedica-se, contudo, a responder somente e saber algumas perguntas. E as perguntas são essas: como funciona o texto? Qual é a dinâmica que está acontecendo ali no texto? É uma conversa? É simplesmente um monólogo, onde uma pessoa fala e todo mundo escuta? Né? Como produz seu sentido? O que se passa no texto em si? O que está acontecendo no texto? Do texto para o texto. Que operações de lógica, afirmação, negação e oposição existem no texto? Então, ele não sai do texto que ele está lendo, ele só fica dentro do texto, só extraindo do texto para o texto que está lendo. Essa é uma ideia do método fundamentalista, ok? Aí nós temos aqui, né, o método histórico-crítico. Nesse método histórico-crítico,
ele é muito utilizado, certo? Esse método histórico crítico. Qual é a ideia desse método histórico crítico? Deixa eu só ver aqui algo com vocês. Rapidinho. Certo? Diz que é o método mais usado para análise diacrônicas da Bíblia. Denomina-se no método histórico crítico pelas seguintes razões. Primeiro, porque lida com fontes históricas, como já diz o texto, certo? Porque analisa essas mesmas fontes, além dele buscar textos históricos, ele mesmo analisa essas fontes históricas que ele buscou para ver a evolução dessa situação. Um exemplo é o tanque de Betesda, né? O tanque de Betesda, conta-se que havia um homem que fazia 38 anos que estava lá naquele tanque, esperava que quando as águas fossem movimentadas, ele mergulhasse e fosse curado, porque havia uma ideia entre eles que o primeiro que descesse naquelas águas, ele sairia curado, porque o anjo agitava as águas. Existem alguns pregadores que dizem assim, não, porque alguém gritava, o anjo vai agitar as águas. Calma. Não havia isso não. Era uma multidão de pessoas que estavam lá naquele alpendre. Então, alguém via aquela água borbulhar e todo mundo se jogava. Quem é que descobria que era o primeiro? Aí você pode dizer, não, mas alguém deveria sair curado. Aonde está o testemunho dessa pessoa que saiu curado? Você vê vários milagres na Bíblia sendo relatados, dizendo assim, que depois dali aquela pessoa que foi curada deu testemunho. Depois dali aquela pessoa que foi curada começou a andar, começou a dar testemunhos que aconteceu, que acontecia, que realmente, de fato, aconteceu. Então, eu não vou dizer se eu acredito ou não acredito não, viu, essa ideia, eu quero que vocês analisem o que é que tem no texto, apesar de que também é uma das nossas tarefinhas de casa, viu, analisar o que é que diz o texto. Então, assim, dentro da comunidade, havia essa crença de que era um anjo que descia e agitava lá as águas, para que aquele que primeiro que caísse lá dentro d'água fosse curado. Eu fico imaginando a multidão de pessoas e de repente ver a água, ninguém vai esperar. Se eu estou com um monte de pessoas da minha qualidade esperando ser curado, esperando a água ser agitada para cair, eu vejo a água agitada, eu vou gritar? Não, eu vou cair dentro. Porque quando as pessoas estão enfermas, cada um quer sarar-se, né? E é natural da humanidade o sentimento de eu primeiro, depois tu. Nós não devemos achar que isso não acontece na humanidade, não. A menos que estejamos todos, se todos ali fossem transformados por Jesus, eu até acreditaria que se esperaria um pelo outro. Mas ali era um monte de pessoas enfermas, distantes de suas famílias. Quando via essa água agitando, será que tem alguém que gritava, a água agitou? Não, cada um corria para ver. Então ninguém perdia de vista aqueles momentos, né? Eu acredito que deveria ser assim. Deveria ser assim. E existe essa ideia de que esse anjo agitava as águas e alguém caía primeiro, era curado. E esse homem estava à espera disso, dele ser um dia o primeiro desse mergulho. Porém, existe também, certo, fontes que afirmam, através do método histórico crítico, que afirmam que por baixo daquele tanque havia um desvio de duto.
né, que transportava a água até a cidade mais próxima. E quando vinha uma jorrada de água mais forte, então logo aquela parte onde tinha água, as águas se moviam, como se fossem ondas. Aí as pessoas acreditavam que era um anjo. Bom, eu não estou dizendo se era ou não era. A minha opinião até agora não vale, viu, gente? Eu estou só mostrando o que diz cada método e o que eles apontam. O que eu acredito é eu e Deus. Certo? Diz assim. Porque eles analisam. Então, o método histórico crítico, ele trabalha com fontes, com as fontes de pesquisas, com a história da situação, a história da época, das pessoas que viviam naquele momento ou aquela situação, e também começam a estudar a evolução daquilo, as repetições daquela situação. E também nesse método histórico crítico, ele vai buscar o seguinte: nós sabemos que o texto bíblico, ele foi escrito, e o Novo Testamento também, o seu original, sua fonte original, sua cópia original, ela se perdeu. Então o que se há hoje é fragmentos, e que se havia também na época era fragmentos. Então o método histórico crítico vai pegar o seguinte: vai pegar um recorte daquela informação ou daquela passagem na qual foi escrita e vai estudar em que outro livro se repete essa escritura, em que outro livro também tem essa passagem, para poder depois montar o texto, para depois armar o texto, porque o texto que nós temos hoje, ele é construído através de fragmentos e fragmentos e fragmentos, certo? Mas aí está o ajuste do Espírito Santo, porque há uma coesão, há um sentido único no próprio texto. Há alguma pergunta, Luciana? Sim, temos uma pergunta do Polo São Lourenço, do aluno Adijardo. A doutrina dispensacionalista é fundamentalista, já que sistematiza a Bíblia cronologicamente? Se a doutrina... Repete, por favor. A doutrina dispensacionalista é fundamentalista, já que sistematiza a Bíblia cronologicamente? Se ela é fundamentalista, ela se caracteriza por o que é que se caracteriza por fundamentalismo? É justamente aquela que prima pelos ensinamentos primórdios da Bíblia, que é, por exemplo, o que fundamenta a igreja, o que fundamenta a doutrina bíblica, não é justamente e a crença dos cristãos, não é a ressurreição de Cristo, né? A dispensacionalista, ele vai dividir a Bíblia em eras, né? Por exemplo, a dispensação da inocência, né? Da graça, que diz que segundo essa doutrina é a que estamos vivendo, né? Então, assim, eu não a vejo como fundamentalista ou pontos que a identifique como tal. Eu a vejo que ela tenta, deixa eu ver, agrupar as fases da história da humanidade em épocas particulares, como se fossem compartimentos, como se um não dependesse do outro. Porque ele começa a apontar a dispensação da inocência, do governo humano, então como se fossem questões compartimentadas. Eu não vejo por esse lado. Porém, eu não consegui compreender o porquê o irmão tenha voltado a essa situação do dispensacionalismo. Aí, se o irmão puder refazer ou reenviar, me desculpe, porque eu não consegui entender. Não é o senhor que fez a pergunta, irmão Adjardo, fui eu realmente que não consegui entender, certo? Mas, assim, a princípio, ser caracterizada como fundamentalista por causa disso, não, porque a fundamentalista vai defender o fundamento da fé, certo? Para, por exemplo, para que ninguém venha desmerecer os milagres de Jesus, ok? Então, assim, é comum hoje as pessoas tentarem explicar, por exemplo, se Lázaro não tivesse ressuscitado depois de 4 dias, as pessoas iam dizer, não, é porque há aquela questão
das pessoas morrerem depois de algum tempo ressuscitarem, com 24 horas ressuscitarem. Então, o fundamentalismo veio para tentar fechar as portas para essa ideia liberal de que a Bíblia, ela simplesmente é um livro de histórias. Ela não conta fatos reais. O fundamentalismo veio para defender esse lado aí, ok? Mais alguma pergunta? Não, só essa. Não sei se eu fui clara também na minha resposta. Porém, eu gostaria de alguns retornos, se eu estou sendo clara ou não, se eu tenho que repetir ou não, porque é assim que se dá a construção do conhecimento, é assim que se dá a construção da aula em si, a aula participativa. Eu gosto quando os irmãos mandam pergunta, porque a gente vai construindo. Porém, se caso eu também não me fiz entender ao irmão, por favor, como também ao irmão natalício no início, pode retornar a pergunta ou refazer, ok? Aí diz assim, por que o método histórico crítico? Diz assim, é crítico no sentido de que necessita emitir uma série de juízos sobre as fontes que tem por objeto de estudo. O que é que ele usa como objeto de estudo? Então, ela não é simplesmente buscar história pela história. Ele vai fazer uma criticidade nesse texto. E muitas vezes nós entendemos a crítica como algo negativo, como algo que vem para destruir, mas não nesse sentido e não nessa ideia primeira da criação desse método. Ele veio simplesmente para buscar respostas para a ideia da época do iluminismo, como nós vamos ver daqui a pouco, que estava surgindo. Então, ele veio para buscar respostas. Ele não veio para desfazer. Tem pessoas que dizem assim, não, porque a crítica ela vem para desfazer. Não, ela vem para entender. O método histórico crítico, nessa ideia aqui, a primeira, foi justamente buscar a historicidade e fazer uma crítica, ou seja, fazer uma análise mais aguçada sobre aqueles pontos históricos que ele mesmo resgatou. Aí diz que ele emite um juízo sobre as suas fontes de pesquisa. Diz que a crítica usada nesse método foi, sim, em seus inícios, como eu já falei a princípio, uma crítica dirigida contra a interpretação alegórica da Bíblia na Idade Média, em favor, sobretudo, de um aprofundamento do seu sentido literal. Ou seja, a crítica usada neste método foi, em seus inícios, uma crítica dirigida contra a interpretação alegórica da Bíblia na Idade Média. Certo? Em favor, sobretudo, de quê? De um aprofundamento literal. Na época havia aquela ideia de alegoria sobre algumas questões bíblicas e o método histórico crítico veio buscar o que há de literal. Bom, eu vou encerrar por aqui, ok? Porque já estão quase, falta só uns 3 minutos mais ou menos para o nosso intervalo, né, que é às 3h20, certo? E voltaremos dentro de alguns instantes. Vamos ter um pequeno intervalo agora de 20 minutos e retornaremos com o segundo momento.